Olá a todos, boa tarde. Novamente estamos de volta aqui, retomando nessa parte da tarde a reunião do Programa Mensal da Operação Energética, referente ao mês de maio de 2026. Vamos iniciar essa segunda etapa da reunião com a leitura das dúvidas e colocações que nós recebemos aqui durante o intervalo ou no finalzinho da parte da manhã. E em seguida, teremos dois blocos com apresentações. No primeiro deles, destaques da operação hidráulica, análise das condições meteorológicas e climáticas, condições hidrológicas e previsões de vazões de curto prazo. Faremos uma pausa, retornaremos logo em seguida com a apresentação de limites elétricos e principais intervenções com restrições eletroenergéticas, e o acompanhamento do modelo DCEM na programação diária, e também a apresentação da representação do hidrograma do complexo Belo Monte Pimental nesse modelo DCEM. Bom, essas são as apresentações que teremos aqui no período da tarde, e antes de iniciarmos, então, vou pedir apoio ao Marzano para responder uma complementação da dúvida que nós recebemos mais cedo. Vou ler aqui a dúvida do Bruno Almeida, da Newcom. Novamente observamos que a inclusão de uma usina com potência instalada pouco representativa frente ao total do SIM, Foz do Prata, provocou alteração significativa e desproporcionais no CMO e PLD. Isso já havia ocorrido com a usina de Canastra. Uma vez que a emissão do ONS promover a otimização da operação do sistema eletroenergético ao menor custo para o sistema, observados os critérios de confiabilidade, questionamos se existem ações corretivas ou estudos para mitigar distorções desse tipo, assegurando que casos como esse não comprometam a otimização econômica do SIM. Marzano, Oi, boa boa tarde. tarde. Boa tarde. Bruno, né? Isso. Isso, boa tarde, Bruno. Eu respondi na parte da manhã uma pergunta bem semelhante à sua, tá? Vou repetir a resposta aqui, tá? A gente está ciente aí da questão da variabilidade amostral, que a variabilidade amostral ela tem impacto aí nos resultados do modelo, né? Por isso que a gente trabalha aí no âmbito aí do CT, PMO, PLD para aprimoramento dos modelos, né? Mas a gente tem de fato aí todo um rito, né? Que a gente tem que seguir para incluir usinas aí no deck aí do PMO, né? Existe dois ritos, na verdade, né? O rito para ser seguido no âmbito do CT, PMO, PLD, né? Para aprimoramento dos modelos, e também tem um rito que a gente tem que seguir para incluir usinas aí no deck do PMO. Então, a gente tem que seguir esses dois ritos, tá? Mas estamos cientes, sim, aí da questão da brevidade amostral, tá bom? Dani, Obrigada, devolvo a Marzano. palavra para você. Obrigada. E só complementando que nesse rito do CT PMO-PLD, a gente conta com a participação dos agentes. É muito importante, eles têm participado ativamente dos grupos de trabalho, então essas dúvidas, esses questionamentos podem ser levados no âmbito desse comitê técnico também. Bom, agora vou pedir apoio à Luana para responder a dúvida do Erinaldo Farias dos Santos, da Urca Trading, que é a seguinte: prezados, boa tarde. Esses dados e cálculo dos fatores das usinas não simuladas e as respectivas gerações deveriam ter o cronograma de disponibilização ajustados para serem divulgados juntamente com a primeira revisão quadrimestral, uma vez que traz impacto direto nos modelos, via cálculo da carga líquida. Por fim, ele agradece aí o Erinaldo. Luana. Boa tarde, Erinaldo. Obrigada pela pergunta e agradecemos a sua sugestão. Vamos fazer uma avaliação interna na mudança dos processos entre o ONS e o CCE para avaliar a possibilidade da antecipação no cálculo dos montantes e fatores das usinas não simuladas na medida do possível. Obrigada, Luana. Nós recebemos também mais duas dúvidas referentes direcionadas aqui às equipes de hidrologia e também na programação diária, mas como teremos apresentações dessas áreas agora, nesse bloco, vamos fazer as leituras e as respostas após as apresentações, que a gente complementa e coloca todas as dúvidas que surgirem juntas, tá bom? Então, retomando aqui as apresentações, vou pedir apoio à Dayana para apresentar os destaques da operação hidráulica. Boa tarde, Dayana. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos e todas. Vou compartilhar aqui a tela da apresentação. Acredito que vocês já estejam vendo. Então, dando sequência aqui ao PMO de maio de 2026, a gente traz nesse momento os destaques da operação hidráulica. Esses são os tópicos principais que a gente vai apresentar. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre as diretrizes operativas cadastradas para esse PMO. Depois, algumas informações sobre a alteração de condicionante operativo hidráulico e, por fim, a gente vai passar pela agenda das salas de crise de acompanhamento da ANA.
Então, dando sequência, em relação às simulações hidráulicas que nós fizemos para esse PMO de maio, lembrando que considerou o horizonte dos 2 próximos meses, maio e junho, a gente apresenta aqui, primeiramente, as diretrizes operativas para a Bacia do Rio São Francisco, em função da Resolução ANA 2081 de 2017. Então, primeiramente, para a usina de Três Marias, permanece na faixa operativa normal. Para maio, a gente estima que inicia o mês de maio acima de 100%, atualmente é o volume útil de Três Marias, e para junho, próximo de 100% também. Com isso, nós não temos limitação de defluência máxima média mensal perante as regras operativas da ANA, ficando apenas limitada a defluência mínima média diária de 150 metros cúbicos por segundo em ambos os meses. Lembrando que consta também declarado no sistema FSAR-H, o FSAR-H 8009 de 2025, que estabelece uma vazão instantânea de 150 quando o reservatório de Três Marias tiver um volume similar ou superior a 30%. FSAR-H esse que é declarado pelo agente de geração. Da mesma forma, para a usina de Sobradinho, a gente permanece na normalidade em ambos os meses. Não temos limitação de defluência máxima média mensal, temos apenas as vazões defluentes mínimas médias diárias, 800 para Sobradinho e 1.100 para Xingó. Lembrando que também o agente de geração declarou os FSAR-H de vazão defluente mínima instantânea para ambas usinas, sendo 800 para Sobradinho e 800 para Xingó. Uma vez que Sobradinho opera na faixa normalidade, a gente tem a aplicação da CRCH, que é a curva de representação dos condicionantes hidráulicos, para a usina de Xingó. Lembrando que essa curva é aplicada apenas aos modelos eletroenergéticos do ONS, considerando uma vazão turbinada média mensal de 1.500 metros cúbicos nos meses de maio e de junho. Falando agora da Resolução ANA número 70 de 2021, trata das regras operativas para a usina de Serra da Mesa. Permanecemos na faixa operativa normal. Para o mês de maio, a gente tem, perante a resolução, uma vazão defluente mínima média diária de 100 e para junho de 300. Em relação à declaração do agente, o agente de geração declarou a vazão defluente mínima de 300 metros cúbicos através do FSAR-H 9633. Esse FSAR-H é válido até o final de maio. E em junho também existe um FSAR-H de instantânea no valor de 300 declarado pelo agente. Bom, em relação à Resolução ANA 132 de 2022, estabelece as regras operativas para a Bacia do Rio Paranapanema. Os 3 reservatórios principais, Jurumirim, Chavantes e Capivara, permanecem na faixa operativa normal nos 2 meses. Só destacando que o primeiro mês, conforme estabelecido na resolução, as regras são aplicadas por semana operativa. Então, nesse horizonte, nós permanecemos na normalidade, sem limitação de vazão defluente máximo. Agora, falando sobre as resoluções 193 e 194 de 2024, respectivamente para as bacias do Grande e Paranaíba, os 4 reservatórios principais dessas bacias operam na faixa operativa normal em maio e junho. Em função disso e da aplicação da resolução ANA, por maio, e junho já serem meses do período seco, a resolução estabelece que a vazão defluente máxima média diária é igual ao valor do engolimento máximo outorgado para essas usinas. Então, para Furnas, a gente tem uma limitação de vazão defluente máxima média diária de 1.440 metros cúbicos por segundo. Para Mascarenhas de Moraes, não temos aplicação dessa regra de máxima. Já para o Paranaíba, a usina de emborcação, a gente tem a limitação de 972 metros cúbicos por segundo de vazão máxima média diária, e para Itumbiara, de 2.928 metros cúbicos por segundo. Lembrando que os resultados das simulações hidráulicas e a política operativa para essas simulações consideradas, nesse PMO de maio, foram publicadas no Sintegre, na página de diretrizes operativas hidráulicas para os modelos eletroenergéticos.
Bom, o próximo destaque são algumas informações de alteração de condicionante operativo hidráulico. A primeira é para reforçar a questão das obras de derrocamento no rio Tietê. Então, as obras, o cronograma das obras foi ajustado e a obra foi postergada. Então, com isso, houve alteração dos F-Saragás, foram declarados novos F-Saragás, o F-Saragá 1029 e 1030, respectivamente, para as usinas de Ilha Solteira e Três Irmãos, declarando o nível mínimo 32540 até o dia 30 de agosto, que é a nova previsão de término dessas obras. Outra alteração de COP é em relação às intervenções que estão sendo realizadas na usina de Foz do Areia, localizada na bacia do Rio Iguaçu. Têm sido realizadas intervenções na região do vertedor e da tomada d'água. Então, a atualização que a gente tem é que o F-SAR-H 9.719, que delimitava um nível máximo na cota 712, foi encerrado e ele foi substituído pelo F-SAR-H 1025, que flexibiliza esse nível máximo para a cota 720. E esse F-SAR-H é válido até o dia 30 de abril de 2026. Por fim, a gente traz aqui as informações sobre as próximas salas de crise e de acompanhamento das bacias do Brasil. Essas salas são coordenadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e tem a participação do ONS. Então, na próxima semana, temos as salas da Bacia do Rio Tocantins, no dia 29, e da região do Paraná, no dia 30 de abril. Para maio, está previsto as salas da Bacia do Rio Paraíba do Sul, no dia 12 de maio, da região Sul, no dia 14 de maio, da Bacia do Paranapanema, no dia 21 de maio, do São Francisco, no dia 5, e do Alto Paraguai, região do Pantanal, no dia 13 de maio. Com isso, eu finalizo a minha parte, agradeço aqui o espaço e te devolvo a palavra, Dani. Obrigada, Dayana. Agora eu vou passar a palavra ao Rafael para para iniciar a apresentação das condições meteorológicas. Em seguida, teremos aí o Hélio para as condições climáticas. Rafael, boa tarde. Pode iniciar a apresentação. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos e a todas. Vou compartilhar aqui a apresentação. Acho que já está sendo exibida para todos. Vou começar Sim. então. Perfeito, vamos lá. Então, eu vou apresentar a análise meteorológica referente ao mês de abril. Começando aqui com o comportamento da precipitação em cada uma das semanas operativas do mês de abril. A gente pode observar que nas duas primeiras semanas do mês, dos dois mapinhas aqui de cima, tivemos a passagem de frentes frias pelas regiões sul e litoral da região sudeste do país, que auxiliaram a organizar a precipitação nas bacias dessas regiões, né? E a partir do final da primeira quinzena, a partir desse mapinha aqui de baixo, que é a terceira semana operativa, correspondendo aí ao final da primeira quinzena de abril, a gente observa que começou a ter uma diminuição da precipitação na região sudeste do país, favorecendo a transição da estação chuvosa para a estação seca nessa região, né? E na última semana operativa do mês, na semana em curso, permaneceu esses baixos totais de precipitação na região sudeste, né? Sem precipitação significativa. Os sistemas frontais ficaram mais restritos à região sul do país, né, a partir da terceira semana operativa do mês. E no decorrer do mês, as bacias da região norte foram favorecidas pela ocorrência de pancadas de chuva ao longo do mês de abril. Tá? E aqui no mapa da direita temos a anomalia de precipitação observada até o dia de ontem, e considerando os sistemas meteorológicos que ocorreram no mês de abril, as bacias do Rio Jacuí, Paraíba do Sul e o trecho boliviano do Madeira, eles vão fechar o mês com precipitação acima da média mensal, e a bacia do Rio Grande com precipitação próxima à média. Tá? Nas demais bacias de interesse do SIM, irão fechar com totais de precipitação inferiores à média climatológica. Tá?
Bom, em relação à radiação solar, o mês de abril tivemos um favorecimento da radiação solar em comparação ao mês de março, principalmente aqui no interior da Bahia, apresentaram valores elevados de radiação solar nas 2 quinzenas do mês. E na região sudeste, a gente observa que teve valores maiores de radiação na segunda quinzena, em comparação com a primeira quinzena do mês. Muito por conta da atuação mais restrita das frentes frias na região sul, que favoreceu a ocorrência de um número maior de dias com céu claro ou com pouca nebulosidade na região sudeste do país. Então, tivemos um mês de abril aí mais favorável para a radiação solar e, consequentemente, para a geração solar centralizada. Bom, em relação à velocidade do vento, também, assim como a radiação solar, também a velocidade do vento foi uma variável que foi favorecida no mês de abril, por conta dos sistemas os sistemas meteorológicos ficarem mais restritos à região sul e sudeste do país. Então, com isso, tivemos aí valores mais elevados de velocidade do vento no mês de abril, e destacando aí que a segunda quinzena do mês de abril apresentou valores um pouco maiores até do que na primeira quinzena, na região aqui do interior da Bahia e do Piauí, nos parques eólicos localizados no interior desses dois estados, né? Então, tivemos aí um favorecimento também do vento e, consequentemente, da geração eólica ao longo do mês de abril. Em relação à temperatura, as 2 quinzenas do mês apresentaram comportamentos muito parecidos. Os maiores valores de temperatura, os maiores valores médios de temperatura máxima foram observados nas regiões norte, centro-oeste e nordeste do país, e o comportamento entre as 2 quinzenas sem variação, tá? Muito, muito parecidos. Em relação à anomalia de temperatura, mínima e máxima, a gente observa que os valores sem anomalias significativas, né, com valores próximos aí à climatologia, tanto em termos de temperatura mínima como temperatura máxima, não teve nenhuma anomalia significativa nas capitais do país, valores mais próximos ali do que é esperado climatologicamente. E, por fim, aqui a previsão para as próximas semanas, a rodada de quarta-feira do modelo do CPTEC, ele sinaliza um cenário mais favorável para a ocorrência de precipitação nas bacias da região sul do país e também na bacia do Rio Madeira, né, principalmente o trecho boliviano do Madeira, com, então, esperados totais de precipitação acima da média para essas bacias. Nas bacias do Sudeste e Centro-Oeste permanece totais de precipitação inferiores à média climatológica, a média semanal, tá? Em termos de temperatura, também um predomínio de temperaturas entre a média e acima da média, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Nas regiões Norte e Nordeste, valores de temperatura mais próximos da média. E para um período mais adiante, de 29 de abril até 5 de maio, esperando um comportamento ainda mais favorável para a ocorrência de precipitação nas bacias da região sul do país, com expectativa de valores acima da média semanal nessas bacias, e nas demais bacias de interesse do SIM, valores entre a média e abaixo da média. E em termos de temperatura, um predomínio de temperaturas entre a média e acima da média em todo o país, tá? Para esse período de 29 de abril até 5 de maio. Então, esses são os destaques que eu tinha para passar para vocês, e passo a palavra para o Hélio, que irá apresentar análise e previsão climática. Valeu. Obrigado, Rafael. Boa tarde a todos e todas. Vou começar aqui o compartilhamento da minha apresentação. Imagino que vocês já estejam conseguindo ver. Vou colocar aqui em modo apresentação. Pronto, agora. Vou falar então aqui, primeiramente, como todos os PMOs, de um compilado aí dos últimos 3 meses em relação à precipitação e anomalias durante o período de janeiro, fevereiro, março. A gente consegue nesse período aqui ver coisas bem interessantes, né?
em todos os meses, janeiro, fevereiro e março, a gente consegue ver aqui nessa região aqui, que vem desde o oeste aqui do Amazonas, passando pelo Brasil Central, chegando aqui na região sudeste, a gente consegue ver tanto em janeiro, quanto em fevereiro, com uma variabilidade espacial um pouquinho maior. Em março, a mesma coisa, né? Os valores maiores de precipitação, nesses 3 meses, eles estão, de maneira geral, localizados nessa faixa aqui do Brasil Central, que é onde é o período, tem 2 dos 3 meses, o período mais chuvoso dessa faixa central aqui, centro-norte do país, né? Quando a gente olha o campo de anomalia, a gente já não vê um sinal tão claro. A gente vê que, em termos de anomalia, a distribuição espacial das anomalias ela está bem mais irregular. Então, a gente consegue ver alguma coisa aqui no oeste do Amazonas, aqui para janeiro, e em fevereiro, e obviamente para janeiro aqui na norte de Minas e sul da Bahia, Espírito Santo. Mesma coisa no mês de fevereiro, né, tem uma área favorável aqui no Minas, Bahia, de maneira geral, alguma coisa no Mato Grosso do Sul, e em março já um pouco menos, né? Então os valores de prestação e as anomalias, elas, de maneira geral, são menores em março. Mas, de qualquer maneira, o que a gente consegue perceber é que, ao longo desses 3 meses, teve uma região aqui no país em que as anomalias e a precipitação foram, de certa maneira, persistentes e positivas, que é aqui na região, basicamente a região de São Francisco. Então a gente consegue ver justamente aqui, né, nesse mapinha do compilado dos 3 meses aqui do lado direito, anomalia positiva de precipitação em praticamente toda aqui a bacia do Rio São Francisco. Tá? E aí no acumulado mensal a gente também consegue ver que, embora maiores totais de precipitação tenham ocorrido nessa região aqui, né, no centro-norte do Brasil, pegando aqui sul do Pará, sul do Amazonas, Mato Grosso, esses valores eles não foram suficientes para atingir a média climatológica. Isso, de certa maneira, reflete nesses 3 meses, né, acho que foram, se não me engano, 4 episódios de Zacas, foram 2 em janeiro, 2 em fevereiro, sendo que esse segundo de fevereiro foi uma bola dividida aí com o mês de março, né? E aqui a gente, já por esses 3 mapinhas e por esse compilado, a gente consegue ver que os episódios de Zacas, eles se concentraram mais nessa região centro-leste do país aqui, favorecendo principalmente a bacia do Rio São Francisco. Ou seja, aparentemente a parte sinótica dos sistemas frontais atuaram de maneira frequente, favoreceram a precipitação aqui, mas talvez a conexão amazônica, embora tenha chovido em todos os meses, tá, não tenha sido significativamente intensa apesar de chover, ainda não ser suficiente, né, para causar anomalias positivas de precipitação. De maneira geral, positivo mesmo foi só a bacia do Rio São Francisco. Tá? Aqui já saindo de fevereiro para março, a gente já começa a perceber um outro tipo de característica, né, as chuvas mais aqui no centro-norte do país, norte da região norte especificamente, principalmente agora, a atuação da zona de convergência intertropical começa agora em março, vai até maio aproximadamente, em abril ela tinha o seu pico mais ao sul, e esse sistema, né, apesar de já estar atuante, as anomalias positivas de precipitação só ocorreram, pelo menos por enquanto, ali no norte do Amapá. O que se espera em termos históricos ou climatológicos para o próximo trimestre, abril, maio, junho e julho? Já é uma característica muito mais estação seca e relativamente mais fria, né? Então a gente vê os tons em laranja e amarelo tomando conta aqui do Brasil Central, e a precipitação, né, normalmente ocorre nas extremidades do país. De novo, aqui no norte com a ITCZ, Zona de Convergência Intertropical, no norte e nordeste, no norte das regiões norte e nordeste do país, aqui no leste da região nordeste, as ondas de leste, e no sul do país, né, tem uma característica bimodal, a precipitação, e relativamente nas estações de transição chove um pouquinho mais do que nas outras. Tá? Isso é historicamente o que se espera. Da mesma forma, a temperatura já tem uma característica de estação um pouquinho mais fria em relação aos meses anteriores, com temperaturas menores, avançando aqui do sul para a área central do país à medida que a gente passa o tempo. O que nós temos agora em termos de falando em termos de El Niño Oscilação Sul, né? A gente está saindo de uma laninha, a gente está
terminou uma laninha no mês passado, então nesse exato momento, a gente se encontra no estado de neutralidade, mas já existe um aviso de El Niño aqui, aí para os próximos meses, né? O que a gente está enxergando nesse exato momento? Isso aqui é a anomalia de temperatura da superfície do mar nos últimos 30 dias, esse terminando aqui por volta de 18 de abril. A gente consegue ver, de maneira geral, anomalias positivas de temperatura da superfície do mar, quase todos os oceanos, né? Começa a ver um iniciozinho de anomalias negativas aqui no Pacífico Equatorial Central, um pouco abaixo aqui da linha do Equador, a leste aqui da linha de data internacional, mas ligeiramente negativas, né? A gente ainda tem é o único lugar aqui, né, do Pacífico, que a gente tem aí um resquíciozinho de anomalias negativas de temperatura da superfície do mar ainda, e aqui a gente já consegue ver anomalias positivas de temperatura da superfície do mar aqui na costa oeste da América do Sul, né? Isso aqui também. No Oceano Atlântico, destaque importante aí, que vai até modular as previsões aí para os próximos meses, né? A gente tem relativamente o Atlântico Sul um pouco mais quente que o Atlântico Norte. Isso, de certa maneira, favorece, e os modelos de previsão sazonal, eles estão enxergando isso, né? Ele ainda favorece a migração da zona de convergência intertropical um pouquinho mais para sul, e eu vou explicar isso, eu vou falar isso mais para frente, né? Mas a maioria dos modelos eles indicam anomalias positivas de precipitação aqui para a região norte do país, tá? Em relação à diferença entre abril e março, a gente consegue ver, de maneira geral, um aquecimento aqui no Pacífico Equatorial Central, tá? Aqui já é um dos indicativos, né? Esse não é o mais importante, a superfície é onde a gente vê a primeira assinatura do El Niño, né? Mas a gente consegue ver, por exemplo, que na atmosfera a gente ainda tem anomalias positivas de radiação de onda longa aqui no Pacífico Central, menos convecção do que a média, ou seja, pelo menos atmosfericamente a gente não está totalmente respondendo ainda a esse início de aquecimento aqui, né, de maneira generalizada aqui no Oceano Pacífico Equatorial. Em relação às anomalias de vento em baixos níveis, a gente já começa a ver a diminuição na intensidade dos alísios aqui no Pacífico Oeste, mas aqui no Pacífico Leste eles ainda estão um pouquinho mais intensos do que a média, e a gente consegue ver, de alguma forma, a desintensificação aqui das anomalias, embora ainda estejam de oeste, né, ainda tem aquele par típico de ciclones aqui, na resposta do resfriamento, então existe uma indicação de início de aquecimento, mas a atmosfera ainda não clicou, não está respondendo, demora um pouco, obviamente, né, a esse tipo de aquecimento. O que a gente começou a observar aí nos últimos meses, principalmente, né, aqui cada região do Pacífico, mostrada nessa figurinha aqui, e aqui à direita é um corte em profundidade, semana a semana. Então, superficialmente, a gente consegue ver já, de maneira geral, uma derivada positiva aqui nas anomalias de temperatura da superfície do mar, praticamente todos os ninhos aqui, ou todo o Pacífico Equatorial, que mais ou menos que mostrou naquela figura anterior, né. Em profundidade, a gente tem aqui por volta de 100 metros de profundidade, em praticamente todo o Oceano Pacífico Equatorial, já desde meados de fevereiro, anomalias positivas de temperatura da superfície do mar, que ao longo do período aqui ela vem se intensificando e, de certa maneira, aumentando de extensão, em profundidade aqui 100, 150 metros de profundidade em todo o Pacífico Equatorial, e nessa última pêntara centrada em 13/4 aqui, ela, né, a gente vê anomalias já atingindo a superfície aqui no Oceano Pacífico Equatorial Leste, né, que é a região N1+2, que corresponde a essa região aqui, onde a gente já começa a ver um aquecimento um pouco mais pronunciado, e aqui na região do N4, que é essa região aqui, que é mais ou menos essa região que eu estou apontando aqui, a gente já começa a ver um aquecimento, inclusive, superficial. Então, esse é um dos motivos, né, um dos digamos, preditores do talvez possível, provável início do El Niño que tá sendo previsto aí para os próximos meses, né? Então, o que eu trago nessa figura aqui é mostrando que em abril, maio e junho a tendência ainda é de neutralidade, as barrinhas cinzas elas ainda estão com maior probabilidade aqui em relação a outras, né? No caso a vermelha do El Niño. Só que daí de abril, maio, junho para maio, junho e julho a gente já vê um aumento da probabilidade, na verdade já existe a probabilidade da ocorrência do El Niño agora já no próximo trimestre, maio, junho e julho. E essa probabilidade, ela aumenta no decorrer do tempo, tá? Então, o que a gente vê aqui é que existe possibilidade, a gente está em neutralidade, mas com a possibilidade aí da ocorrência do El Niño aí já no próximo trimestre, tá?
Quando a gente olha essa figurinha aqui de baixo, que são os modelos de temperatura da superfície do mar, então a gente vê aqui que as linhas espessas representam, no caso dessa linha marrom aqui, os modelos dinâmicos, e da verde, os modelos estatísticos. Os modelos dinâmicos, eles são um pouco mais otimistas nas previsões de anomalia de TSM na região Ninho 3.4, que é o Pacífico Central, em relação aos modelos estatísticos, a média dos modelos estatísticos, né? Mas os dois tipos de modelos, ou vários modelos, quando a gente consegue ver cada linha dessa aqui, né? A gente consegue ver que a maioria deles já estão superiores aqui, né? Esse limiar de meio grau, né? Por vários meses consecutivos, 3 minimamente, né? Média móvel trimestral, 3 meses, que é um dos diagnósticos, né, de anomalia de TSM que dão o início aí à previsão de El Niño. Todos eles estão indicando aqui anomalias superiores a meio grau aqui já a partir de maio, junho e julho, que é essa. E obviamente, né, à medida que você passa o tempo, a gente ainda está num mês de baixa previsibilidade, a gente está vivendo ainda período lá da barreira da previsibilidade, da primavera no hemisfério norte, né, ou do outono no hemisfério sul. Então, a previsibilidade ainda é baixa, mas a maioria dos modelos concordam e, obviamente, guardadas as devidas dispersões, né, à medida que passa o tempo, a dispersão aqui aumenta, né, mas existe uma consistência entre modelos, amparados, obviamente, né, pela previsão de consenso, que leva em consideração o que vem acontecendo, a experiência científica, digamos assim, e as anomalias de temperaturas subsuperficiais. Então, existe aí todo um aparato aí, todo um background que favorece aí o aumento da probabilidade e a ocorrência do El Niño aí ao longo do próximo trimestre já. Esse aqui é um produto que eles estão disponibilizando agora, que utiliza basicamente esses modelos aqui já calibrados, junto com a previsão de consenso daqui de cima, que utilizam essas anomalias para prever a probabilidade de intensidade do fenômeno El Niño, tá? Então, o que a gente está vendo aqui é que quanto mais escuro aqui o tom de rosa, indo para vermelho, maior é a probabilidade. Então, a gente vê aqui que pelo menos até julho, agosto e setembro, a gente tem ainda a barrinha mais cinza aqui, né? Por volta de 40%, 50% até julho, agosto, setembro do El Niño ser um El Niño fraco. A partir do momento que a gente chega mais para o final do ano, as outras categorias, né, que é essa rosa um pouquinho mais intenso aqui, e esse vermelho, eles começam a ficar mais prováveis, e aqui prováveis entre eles, né, mas mais prováveis do que um El Niño fraco. Tá? Então, à medida que a gente avança pelo final do ano, segundo essas informações mais recentes, né, existe uma probabilidade maior aí da gente ter um El Niño de intensidade moderada, forte, de acordo com a classificação das anomalias de temperatura da superfície do mar aqui entre 1 e 1,5 graus, que a gente consegue ver nesse gráfico aqui do lado direito. Tá? Isso aqui é um resuminho que explica basicamente tudo que eu falei nesse slide aqui: neutralidade, condição atual, persistência e neutralidade, abril, maio e junho, e sinalização provável de El Niño com aumento da probabilidade ao longo do tempo e, né, com aumento dessa chance de ser moderada forte mais no final do ano. É um resuminho disso daqui. O que os modelos de previsão de longo prazo, né, sazonal, estão prevendo aí para o trimestre, cenários mais prováveis para maio, junho e julho de 2026? A gente tem 3 conjuntos de modelos aqui: o conjunto brasileiro, o conjunto europeu e o conjunto americano. Todos eles são multimodels, número diferente de modelos, cada um deles, mas a única região aqui que todos eles concordam é a região norte aqui, com anomalias positivas, maior probabilidade de anomalias positivas de precipitação. No restante, na verdade, a concordância é maior em termos de bacias do SIM. Entre o europeu e o americano, o multimodel lá brasileiro do INPE com INMET e FUNSEMI, ele indica uma anomalia negativa ainda aqui, né, na faixa centro-sul, mas nesse período é o período seco aqui dessa região, então eu não constaria muito nesse exato trimestre, né? Mas inclusive para o sul aqui, os outros 2 modelos eles indicam uma tendência de normalidade. Então, para resumir, o trimestre maio, junho e julho, mais provável prestação de exercício normal acima da média para a região norte e próximo da média para o restante das bacias do SIM, tá? Temperatura não tem muita dúvida, todos eles indicam normal acima da média para todo o país. Mais ou menos a
sinalização das duas últimas semanas aí que o Rafael mostrou. Para terminar, a previsão estendida, rodada do dia 24, de hoje, é mais ou menos uma sequência daquilo que o Rafael mostrou, né, nas previsões das 2 semanas seguintes, né. Então aqui, apesar de ter anomalia negativa, já é estação seca, então isso, né, em termos de volume de precipitação não significa muita coisa, assim como esse volume, esses verdes aqui também não significam muita precipitação em termos de volume, mas uma ligeira mudança de padrão aqui, né, de meados de maio para o final de maio. De novo, isso aqui não significa muita precipitação, voltando de novo a um regime de menos precipitação no final de maio e junho de novo. Aqui é pouca precipitação em termos de volume, tá? Notas, norte, né, normal para cima, e o sul tende a continuar com esse padrão que o Rafael mostrou aí nas 2 primeiras semanas, com a precipitação voltando gradativamente. É isso, Dani, com isso eu finalizo aqui minha apresentação, agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para perguntas se houver. Muito obrigado, Hélio. Agradeço também a apresentação do Rafael. E agora vamos passar para o próximo tema dessa primeiro bloco da parte da tarde, a análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. E eu passo a palavra para a Lilian fazer essa apresentação. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Então, a gente vai seguir aqui com a apresentação de previsão de afluências de curto prazo. Olhando agora sobre o sistema Sudeste, nós temos as previsões para o mês de abril, né? Variaram aí, então, de 75% da MLT na revisão 1, até o seu valor máximo no fechamento estimado, de 84%. Isso representa o 21º menor abril do histórico. E observando agora a previsão para o mês de maio, a gente tem um valor esperado de 80% da MLT, sendo o 14º menor maio do histórico. Já olhando as principais bacias do subsistema Sudeste, nós temos a Bacia do Grande com um comportamento, então, de recessão para as próximas semanas. A previsão mensal fica em 65% da MLT. Para a Bacia do Paranaíba, também esse comportamento de recessão, a previsão mensal fica em 83% da MLT. Para a Bacia do Rio Tietê, também a variação é pouca. Para as próximas semanas, a previsão mensal fica em 82% da MLT. Para a Bacia do Paranapanema, uma estabilidade nas primeiras semanas e nas últimas semanas um comportamento mais de ascensão dessas zenas. A previsão mensal fica em 39% da MLT. Para a Bacia do Paraná, o comportamento geral também é de uma recessão, perto de uma estabilidade, né? Não é uma recessão muito forte. A previsão mensal fica em 71% da MLT. Olhando agora o subsistema sul para o mês de abril, nós tivemos uma previsão que variou de 40% da MLT na revisão 1, até seu valor máximo no fechamento estimado, com 50% da MLT. Isso representa o 19º menor abril do histórico. Olhando as previsões para maio, nós temos um valor esperado de 97% da MLT, e sendo assim o 38º maior maio do histórico. Então a gente percebe aí um comportamento de elevação dessas zenas de maneira gradual, né, mas de maneira mais forte na última semana. A previsão mensal fica em 77% da MLT para a Bacia do Rio Iguaçu. Para a Bacia do Uruguai, a gente percebe esse aumento das zenas mais nas primeiras semanas, né, se mantendo após isso acima da MLT. E aí a previsão mensal fica em 111% da MLT. Olhando agora o subsistema Nordeste, nós temos uma previsão que variou no seu menor valor em 81% da MLT para o PMO, e esse valor se manteve bem estável ao longo das revisões, e nós temos um fechamento estimado de 88% da MLT. Esse valor representa o 48º maior abril do histórico. Quando a gente olha para o mês de maio, a previsão fica em 56% da MLT, e isso representa o 16º menor maio do histórico. Então a gente observa essa recessão gradual das zenas, né,
A previsão mensal fica em 58% da MLT para a Bacia de São Francisco. Para o subsistema norte, o seu menor valor, né, de previsão foi na revisão 3, com 77% da MLT, e o seu maior valor foi no PMO, na revisão 2, com 83% da MLT. O fechamento estimado não fica muito longe disso, fica em 81% da MLT, e isso representa o 16º menor abril do histórico. Olhando a previsão para o mês de maio, o valor esperado é de 79% da MLT, e isso representa o 21º menor maio do histórico. Olhando a bacia do Rio Tocantins, a gente tem esse comportamento gradual dessas zenas ao longo das semanas. A previsão mensal fica em 73% da MLT. Olhando agora o panorama geral do SIM para as bacias, nós temos como destaque na faixa de verificado abaixo de 40% da MLT, as bacias do Paraguaçu e do Paranapanema, então aí para o mês de maio. Olhando também como destaque a faixa de entre 120% e 160% da MLT, fica as bacias do Santo Antônio do Jari, Jacuí e Itajaí-Açu. De maneira geral, para as demais bacias, né, do subsistema Sudeste, Norte e Nordeste, percebemos a maioria alocada na faixa entre 40% e 80% da MLT. Tendo alguns destaques, né, entre elas com valores entre 80% e 120% da MLT, como Tietê, o Paranaíba, Mucuri, Parnaíba, Madeira e as do extremo norte do país. Quando a gente olha essa previsão já de maneira discretizada semanalmente, a gente percebe que o subsistema Sudeste, Nordeste e Norte alcançam o seu maior valor na segunda semana e o seu menor valor na quinta semana. O Sudeste, então, varia ao longo das semanas, varia entre 63% e 93% da MLT. O Nordeste entre 48% e 68% da MLT. O Norte entre 63% e 93% da MLT. Já o subsistema Sul, ele começa no seu menor valor, com 67% da MLT na semana 1, traçando um comportamento geral de subida dessas zenas, alcançando seu maior valor na sexta semana, com 123% da MLT. Então, aí em destaque os valores esperados para os subsistemas, né? O Sudeste com 80%, o Sul com 97%, o Nordeste com 56% e o Norte com 79% da MLT. Então, olhando agora o modelo de AVASP, a previsão realizada para o mês de junho, né, a partir da previsão feita para o mês de maio, considerando os 50 mil ruídos, tivemos então, foram agregados em 267 aberturas. Olhando o Sudeste, nós temos aí aproximadamente 79% dos cenários entre 50% e 90% da MLT. Para o Sul, nós temos uma distribuição mais geral em cada faixa, né, de MLT. Então, nós temos 59% dos cenários alocados abaixo da MLT, aproximadamente 14% dos cenários em torno da MLT e aproximadamente 26% dos cenários acima da MLT. Quando a gente olha o subsistema Nordeste, é esperado que 76% dos cenários estejam alocados entre 50% e 70% da MLT. Já para o subsistema Norte, junho apresenta 87% dos cenários entre 50% e 90% da MLT. Então, assim, eu encerro a previsão de curto prazo e seguimos agora para o estudo prospectivo. Observando, então, essa previsão realizada a partir também do CFS, né, para um horizonte maior, né, até o final de outubro, nós temos para o subsistema Sudeste, então, aí o comportamento médio geral dessa mediana vindo por baixo da MLT até ali meados de julho, onde ela chega a estar próxima da MLT, né, ela oscila em torno da MLT,
onde em meados de setembro ela chega a ultrapassar o valor da MLT até o restante do horizonte. Quando a gente olha sul, essa oscilação é mais frequente durante todo o horizonte, né? Então, a gente está vindo num comportamento mais abaixo da MLT, mas prometendo aí alcançar valores acima da MLT aí em meados também de julho e também do início de outubro. Olhando o Nordeste, essa mediana dos cenários se mantém sempre bem abaixo da MLT, parecendo só tocar a MLT mesmo, só no finalzinho do horizonte do estudo, né? Enquanto as demais manchas de percentis também se mantêm bem abaixo, somente as manchas de percentis maiores chegam a encostar a MLT em outros momentos. No norte também esse comportamento da mediana dos cenários se mantém abaixo da MLT em todo o horizonte do estudo. Então, sim, a gente tem esse comportamento muito influenciado pelo Sudeste. Também a mediana dos cenários tende a alcançar aí o valor de MLT aí entre julho e setembro, né? E a partir de setembro, então, ultrapassar o valor de MLT. Então, olhando a ENA de maio a outubro, nós temos o Nordeste e o Norte se mantendo do primeiro quartil mediano e terceiro quartil com valores abaixo de 80% da MLT. Já o Sudeste e o Sim com valores acima de 80%, mas abaixo de 120%, né, na faixa mediana. E o Sul oscilando o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil entre as três faixas, né, alcançando aí o maior valor para o terceiro quartil com 177% na MLT. Então, com isso eu encerro a minha apresentação. Dani, devolvo a palavra para você. Obrigada, Lilian, pela apresentação, e com esses dados a gente encerra as apresentações desse primeiro bloco da tarde e voltaremos logo mais com as respostas aos questionamentos enviados aqui no chat da transmissão. Até mais. Olá, boa tarde a todos novamente. Vamos aqui aos questionamentos que nós recebemos aqui durante o intervalo. A primeira dúvida do Igor Custódio, da Comerc, é a seguinte: conforme destacado pelos agentes, as diferenças observadas no New Wave após a inclusão da usina hidrelétrica Foz do Prata foram justificadas como decorrentes de variabilidade amostral. Gostaríamos de compreender melhor esse diagnóstico, considerando que a versão de New Wave 31.0 CentOS foi disponibilizada justamente com o objetivo de mitigar esse tipo de efeito associado à entrada de novas usinas no DEC. Inclusive, foi destacado por vários agentes na consulta externa que a nova versão não arrumava o problema, só mitigava o problema identificado. Débora, nós pedimos apoio aqui à Débora, da Gerência de Metodologias, ela está à disposição agora para ajudar a esclarecer esse ponto. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Dani. Obrigado pela pergunta, Igor. Então, vamos tentar resolver, esclarecer, né? Realmente, a versão 31, ela veio com uma estratégia de mitigação da variabilidade amostral, né? Então, a gente lembrava que quando entrava uma usina, mudava todos os cenários e o resultado poderia dar diferente. Então, a estratégia adotada na 31 é essa mitigação da variação amostral. Então, você colocando uma usina a mais, os cenários das outras usinas, eles não se alteram. Todavia, o New Wave tem outros tipos também de variabilidade que já são conhecidos nossos. Por exemplo, se a gente troca a ordem de usinas térmicas, você pode, né, como é um modelo de múltiplas soluções de mesmo custo, ele pode seguir um outro caminho e apontar para uma solução ligeiramente diferente. E o mesmo acontece quando você inclui uma nova usina, seja térmica, seja hidráulica, você vai entrar com né, você vai montar um problema ligeiramente diferente, né? Então, na hora de resolver, você pode, por conta dessas questões de múltiplas soluções, você pode seguir um caminho diferente, chegar num resultado diferente. É algo que, assim, já é conhecido e que o desenvolvedor do New Wave ele já vem trabalhando. Então, o CEPEL já foi colocado durante as reuniões de FT, que ele está trabalhando em outras estratégias para fazer a mitigação dessa questão também de entradas de usinas, impactar no resultado. E
Mas ainda tem a questão que todos vocês estão acompanhando, que é a questão da convergência, é a gente aprimorar, né, a questão da convergência do modelo. Hoje em dia a gente está com o modelo, a gente está indo, hoje Thaís apresentou mais cedo, né, a questão do número mínimo igual ao número máximo de iterações, isso já traz uma robustez um pouco maior, mas a gente continua ainda dentro dos ciclos metodológicos a estudar essa questão que é tão importante para a gente deixar cada vez mais os modelos robustos. Então, Dani, Igor e demais, caso, né, se não tenha sido suficiente, mande novas perguntinhas aqui para a lista, tá? Um abraço a todos. Muito obrigada, Débora, pelos esclarecimentos. Agora eu vou pedir apoio à Lília para tirar a dúvida do Paulo Cesário, da Esfera Energia. Prezados, boa tarde. Qual a fórmula para o cálculo da vazão da usina hidrelétrica Foz do Prata? Acredito que, por estar na expansão, a usina ainda não foi apresentada no SMAP. No entanto, o ONS também não publicou em nenhum lugar uma metodologia alternativa para o cálculo da vazão que vai para o PREVS. Agradeço se puderem esclarecer. Lilian? Obrigada, Paulo, pela pergunta. Na última reunião semanal do dia 17, a gente apresentou esse slide com a fórmula de regressão para Foz do Prata, que leva em consideração Monte Claro e Castro Alves. Essa apresentação fica disponibilizada para consulta, mas também foi realizado a gente atualizou o arquivo de regressões do PMO, que fica no Sintegre, na parte de dados gerais para previsão de vazões. Então, você já consegue encontrar lá também. Muito obrigada. Devolvo a palavra, Daniele. Obrigada, Lilian. Agora eu vou pedir apoio à Luana, que temos mais algumas dúvidas em relação à configuração do modelo de médio prazo. Dúvida do Felipe Marto, da Econ Energia. A publicação do aviso de homologação do resultado e adjudicação do LRCAP está prevista para o dia 21 de maio de 2026. Gostaria de entender se esse marco já habilita a modelagem das usinas vencedoras nos modelos oficiais ou se ainda existe alguma etapa adicional necessária para que essas usinas possam ser consideradas. Além disso, qual seria a expectativa de incorporação dessas usinas nos PMOs futuros? Alguma previsão de a partir de qual PMO elas poderiam passar a ser modeladas? Por fim, ele agradece a atenção. Luana? Boa tarde, Felipe. Obrigada pela pergunta. Então, a incorporação da modelagem das usinas existentes, que foram vencedoras dos leilões, será realizada após a adjudicação do respectivo leilão e do envio pela CCE dos CVUs associados aos respectivos produtos. Então, caso essas duas etapas descritas associadas ao produto 2026 se efetivem até o dia 25 de maio, já poderão ser incorporadas ao próximo PMO de junho. Os demais produtos seguirão o mesmo procedimento para incorporação nos próximos PMOs, a adjudicação e recebimento do CVU. No entanto, se forem usinas futuras, além da adjudicação e do recebimento do CVU, é necessária a inclusão da oferta no monitoramento da expansão com indicação de uso do PMO. Ótimo, obrigada, Luana. Temos mais dúvida também em relação à expansão? Dúvida do Luiz Real, da Comerc. Considerando que a entrada da usina de Foz do Prata foi informada com pouca antecedência e gerou impacto relevante nos resultados, apesar de sua pequena potência instalada, como o ONS pretende tratar a previsibilidade da entrada dos demais empreendimentos do mesmo leilão, especialmente as outras 5 usinas com potência superior a 35 megawatts? Caso essas usinas entrem em operação em meses distintos, haverá algum procedimento para evitar que os agentes sejam expostos a novos períodos sucessivos de insegurança e baixa previsibilidade? Luana? Obrigada pela pergunta. A nota técnica que calculou a garantia física das UHEs que foram habilitadas para o 39º LEM, de fato, constavam 6 usinas. Tinha a Foz do Prata, mais 5 usinas. No entanto, só a Foz do Prata que foi a simulada individualmente, que foi a vencedora. Todas as demais usinas que ganharam o leilão, foram 65, 64 eram não simuladas e só a Foz do Prata que era simulada. Então, a única simulada associada a esse leilão já consta no DEC. Não tem previsão de oferta associada a esse leilão de usina simulada. Todas as outras são não simuladas. Ok, e agora Humberto Moraes, da Prime Energy, pergunta o seguinte: notei que neste PMO ocorreu um aumento da restrição de geração da usina hidrelétrica Jacuí para 120 megawatts em abril de 2027, no arquivo restrição-elétrica.csv. Há algum lugar em que seja possível verificar os valores futuros que devem ser adotados para essa restrição? Luana? Boa tarde.
Essa restrição da geração de Jacuí, ela não é novidade, né? A gente está representando ela desde o PMO de janeiro, né? Foi uma informação do agente. Ela não sofreu alteração em relação ao PMO anterior. No entanto, o arquivo restrição elétrica, ele só utiliza no período individualizado, né? Então, no PMO anterior, a gente tinha informação até março de 27, então no PMO de maio, a gente acrescentou mais um mês, então tem valores de restrição para Jacuí até abril de 27, no arquivo Restrições Elétricas CSV, e o restante da restrição está no arquivo RE.dat. Agora, na nossa nota técnica, desde o PMO de janeiro, nós colocamos uma tabela que tem o início e o fim dessa restrição. Então, essa restrição, ela começou em janeiro de 26, né, com valores zero, e ela está prevista para terminar em julho de 27, com valor de restrição de 180. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Ok. E por fim, Luana, a dúvida da Yolanda Silva, da Aliança Energia. Ela gostaria de saber quando será disponibilizado no Sintegre o relatório de limites IGT de maio de 26 a dezembro de 2030. Esse relatório de limites quadrimestrais, normalmente ele é publicado junto com o DEC preliminar. Então, no dia do DEC preliminar, no dia 17 de abril, nós publicamos esse relatório lá na nossa área de produtos de médio prazo. Esse se chama Relatório Quadrimestral de Limite de Intercâmbio para o modelo New Wave. Obrigada, Luana. Com essas dúvidas esclarecidas, podemos retomar aqui as apresentações. Para tanto, eu vou passar a palavra à Vitória para apresentar os limites elétricos com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui com vocês. Bom, então, iniciando, vou apresentar aqui quais serão as principais intervenções que ocasionam restrições elétricas. Então, começando aí, na área norte e nordeste, temos o desligamento do circuito 2 da linha Grupo Serra da Mesa, que vai ocorrer dia 25 de abril, sábado, para realizar a troca de fases do banco de reatores desse circuito. As restrições, temos aí restrição do FNS em 2.700 MW e as penalizações, de 500 MB nos limites de FNS e somatório FNS-FNES para perda do bipolo do Xingu e de 500 MB nos limites do somatório FNS-FNES em função do fluxo FNXG, Norte Xingu. Seguindo, temos também o desligamento do circuito 1 de Miracema-Gurupi, de 5 às 16 do dia 26, domingo, para manutenção corretiva nos reatores do banco do mesmo circuito, né, e substituição de cadeia de isoladores. Durante essa intervenção, o FNS fica restrito a 2.700 MW e deve ser penalizado em 200 MB os limites FNS e somatório FNS-FNES para perda de bipolo do Xingu e em 300 MB dos limites de somatório FNS mais FNES em função do fluxo Norte-Xingu. Ainda na área norte e nordeste, na interligação, né, temos aí a intervenção na barra 2 de Presidente Dutra, que vai ocorrer diariamente, né, das 0 às 6 horas dos dias 1º, 2 e 3 de maio, sexta, sábado e domingo, respectivamente, para a substituição do reator dessa subestação, né, lá desse barramento, conectado a esse barramento. Durante esse período, o fluxo, o FNNE, né, norte e nordeste, fica restrito entre menos 4.200 MW e 4.200 MW. Além disso, o FNES fica limitado em 6.800 MW. Bom, temos também o circuito 1 de Imperatriz Colinas, que está programado aí para o dia 1º de maio, feriado, né, de sexta-feira, de 6 às 16, para a restauração da fase vermelha do banco de reatores. E aí, durante essa intervenção, o fluxo Colinas-Biracema fica restrito a 2.300 MW
e deve ser penalizado aí os limites, né, em 100 mega do FNS mais o somatório FNS-FNES para perda do bipolo de Xingu, e penalização de 200 mega nos limites, né, de FNS mais FNES em função do fluxo norte-Xingu. Passando aí para o complexo do Madeira, né, a intervenção no filtro 72 de coletora Porto Velho, que vai ocorrer das 9 horas da manhã do dia 28 de abril, terça-feira, até as 23h59 do dia 30 de abril, quinta-feira, para manutenção preventiva. Essa intervenção vai acarretar restrição no back-to-back, que pode transmitir até 250 megawatts. Por último, temos aí na área 500 kV do Sudeste, a intervenção na linha Campinas-Fernão Dias, que vai ocorrer no dia 26/4, domingo, né, de 5h30 às 14 horas, para retirada de esfera de sinalização, né, para substituição de cabo para-raio. Durante essa intervenção, o elo Xingu Estreito tem que, né, ficar restrito a 2.000 mega, os bipolos do Madeira ficarão restritos a 4.000 mega, o elo de Itaipuna fica restrito a 1.500 mega e o R-Sul limitado a 8.000 mega. Ok? Bom, agradeço a atenção de todos e passo a palavra de volta para Daniele. Boa Obrigada. tarde. Boa tarde, Vitória. Obrigada pela apresentação. Encerrando as apresentações deste PMO, a equipe de programação diária vai apresentar, então, agora o acompanhamento do modelo D100 e, logo em seguida, a representação das restrições médias do complexo Belo Monte e Pimental. Para essa apresentação, a Viviane está aqui para fazer essas apresentações. Eu passo a palavra a você, Viviane. Boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Vou compartilhar minha tela. Bom, primeiramente, então, eu vou falar um pouquinho, né, da política operativa e o acompanhamento do DCI na programação diária, né, principalmente aqui nesse horizonte, né, do dia 18 ao dia 24, né, até o dia de hoje, e um pouquinho também da política operativa para a próxima semana. Aqui nesse slide, a gente traz a análise gráfica, né, comparativa entre os valores do CMA, do DCI e do DECOMP. A gente nota, né, que existe uma variação em relação a esses valores, né, de CMA entre DCI e DECOMP, e de maneira geral, eles ocorrem principalmente pelas questões ali, se a gente notar, né, principalmente início e fim do dia, nos subsistemas norte e nordeste, a gente tem uma diferença significativa aí de CMO, muito em função do atingimento dos limites, tanto de FNS, né, fluxo norte-sudeste, quanto nordeste-sudeste, e nordeste e norte-sudeste, né, o somatório, na verdade, dos dois, FNS mais FNES, e também o FNES, né, o nordeste-sudeste. Então, a gente nota que esses subsistemas ficaram praticamente equalizados a semana inteira, né, mas com essa diferença em relação ao sudeste, né, com uma redução início e fim do dia em relação ao sudeste, mas ambos com valor de CMO mais elevado na ponta e mais reduzido na carga leve, né. No subsistema sul é que o CMO fica um pouco mais similar ao DECOMP, tendo só uma redução de CMO no valor de carga leve de final de semana, e a gente nota também em todos os subsistemas essa elevação na ponta, né, pela melhor modelagem da carga em todos os subsistemas, visto que o D100 ele não considera carga patamarizada, e sim discretizada de intervalos de 30 minutos, né, 48 patamares, então a gente consegue ter uma melhora da representação da carga. E o subsistema sul se manteve mais elevado, né, praticamente em todos os patamares, em função do atingimento, né, do limite de recebimento do sul, o R-Sul. Aqui nesse slide a gente traz o box plot, né, os gráficos de box plot para o dia 24/4, né, o dia de hoje. Aqui a gente nota
Opa, perdão. A gente nota um box plot até com poucos, né, outliers, né, mas a gente vê principalmente nesse final do dia, como a gente já mencionou, que foi que teve o acontecimento ao longo da semana, né, no norte, de um atingimento dos limites de FNS, né, do norte-sudeste, e também do somatório norte-sudeste, nordeste-sudeste, FNS mais FNESE, né, FNS 19:30 principalmente, e o somatório a partir das 20 horas. De forma similar, no Nordeste, a gente tem o atingimento desses limites de FNS mais FNESE, né, e FNS também no início nesses horários de 19:30, e início do dia, um atingimento do limite de FNESE e também o atendimento, né, da inequação, né, para controle de carregamento da linha ERC Morro do Chapéu, também a restrição em função dessa inequação, que a gente vê, então, flutuações maiores ali de CMO quando do atingimento desses limites. Somado a FNESE também nesses períodos de entre 7 e 9:30. No Sul, a gente teve somente a presença de R-Sul, né, nessa dispersão ali de CMO, né, nesses outliers, e no Sudeste, praticamente um pouco de todos, né, os limites, um pouco de FNESE no início do dia, e nesse período entre 7 e 9:30 da manhã, entre 9 e 15:30 R-Sul, e no fim do dia FNS e o somatório FNS mais FNESE. Nesse slide a gente traz o gráfico, o CMO por barra, né, do dia 24 também, mas no período específico das 11 horas da manhã, né, onde a gente vê os CMOs mais elevados na região sul, né, conforme também a gente já apresentou nos primeiros slides, e esse CMO mais elevado é em decorrência aí do atingimento do limite de recebimento da região sul. De destaques da geração hidráulica, né, a comparação entre os modelos, né, entre o modelo DCEM, né, e o PDP, o efetivamente programado, né, a gente vê que as principais diferenças, as diferenças ocorreram principalmente devido à política operativa. A gente percebe que, por esses gráficos, né, que o DCEM ele tende a gerar menos nas regiões norte e nordeste, né, no norte não tão significativo, mas no nordeste um pouco mais, e no nordeste em geral essa geração inferior do PDP se deve à coordenação da cascata, né, considerando uma elevação de geração ali de São Francisco, da coordenação da cascata de São Francisco e usinas da região nordeste para a geração hidráulica, para o atendimento de ponto de carga, né, então é essa coordenação de cascata que tem levado a essa diferença na maior parte do tempo. No subsistema Sul, a gente tem uma geração no DCEM mais elevada, visto que a gente tem a política hoje de preservação dos reservatórios, né, e otimização do fluxo de recebimento da região sul. Então, o DCEM, ele não vê tanto essa necessidade, visto que os cenários de vazões, né, que entram para o modelo acabam sendo mais variáveis, né, como a maioria das pessoas já está acostumada, então, a ver, né, um cenário mais volátil, então, no modelo DCEM, ele acaba gerando um pouco mais. E no Sudeste Centro-Oeste, a gente tem um pouco das duas coisas, né, hora gerando menos no DCEM, hora gerando mais. A gente vê que o PDP, ele gera mais, normalmente, né, para atendimento de fechamento de balanço mesmo, né, então vai ficar hora mais, hora menos que o DCEM, muito em função das diferenças dos outros subsistemas, né, isso a gente já vai ver na política operativa dessa semana, que a gente vai mencionar aí da próxima semana. Então, as diferenças de despacho térmico, elas ocorrem
ocorreram devido à redeclaração de inflexibilidade. Essa semana a gente não teve um despacho térmico adicional nem por razão elétrica, nem por garantia energética, né, de forma significativa. Então, a maior parte é redeclaração de inflexibilidade. Intercâmbio internacional a gente não teve intercâmbio internacional programado, nem de exportação, nem importação. Resposta da demanda, tivemos a aprovação para o dia 18 e para o dia 24, sendo o maior montante de 18 megawatts, no dia 24, com o valor, né, o valor do dia 24 foi de 305, mas o maior valor aprovado foi R$325 megawatt-hora. Então, trazendo um pouco da política operativa, né, e o balanço semanal, né, de 18 a 24, a gente tem, então, o norte com perfil exportador em todos os patamares de carga, né, tanto o norte quanto o nordeste. O norte, a gente tem uma geração hidráulica dimensionada para controle de nível, né, atendimento energético e atendimento à ponta de carga. E o detalhe é a usina de Balbina, né, que ela é priorizada para atendimento de limites elétricos e a ponta de carga, né, sendo minimizada nos demais períodos para controle de nível. No subsistema Nordeste, como a gente já mencionou, né, a geração hidráulica modulando para atendimento à carga, principalmente ponta, né, de carga, e a OHE Sobradinho, ela está operando na faixa de operação normal, né, então dimensionada, com o dimensionamento da geração para atendimento à carga, né. A região Sul, recebedora, né, de energia, importador de energia em todos os patamares, né, com a sua geração dimensionada apenas para controle de armazenamento, né, da cascata mesmo, do controle da cascata das bacias, e também para atendimento aos limites elétricos, né. E o subsistema Sudeste Centro-Oeste, basicamente recebedor também, mas a geração é dimensionada, então, para atendimento à carga, né, controle dos limites de intercâmbio com o Sul e controle de nível das usinas dos rios Grande, Paranaíba e Paraná. E exploração dos recursos energéticos, né, das usinas das bacias dos rios Madeira e Telespires, né, aproveitando ainda afluências mais elevadas, né. Então, basicamente, fechando aí o balanço carga-geração do SIM. Aqui a gente traz o balanço de geração por fonte, né, então a gente vê que a distribuição, né, desse balanço durante a semana, 92% desse despacho ocorre por geração renovável. Desses 92%, 32% são em usinas não despachadas centralizadamente, como usinas eólicas, fotovoltaicas, PCH, PCT e MMGD, né, pequenas centrais hídricas e térmicas, e micro e mini geração distribuída. No total de geração, a gente não teve uma variação tão significativa, mas a gente teve a redução de aproximadamente 1,8 giga de geração eólica nessa semana, que praticamente foi compensado com geração hidráulica, né, 1,1 giga. Das outras fontes, a gente não teve variação significativa. A previsão de geração eólica do SIM, né, a gente tem uma previsão onde a menor média, né, está prevista para o dia 25, né, sábado, amanhã já, com aproximadamente 9,7 gigawatts médios, enquanto a maior média está prevista para o dia 30, né, quinta-feira, 14,4 gigawatts médios, né. E a política operativa para a próxima semana operativa não tem grandes alterações em relação ao que já foi feito essa semana, né. Então, o Norte continua com perfil exportador em todos os patamares, com a exploração das usinas das bacias do Rio Tocantins e Xingu, respeitando-se as restrições operativas e os limites elétricos vigentes. A OHE Balbina priorizada para atendimento de limites elétricos e a ponta de carga, sendo minimizada nos demais períodos. O Nordeste com o reservatório de Sobradinho na faixa de operação normal, então a operação hidráulica será realizada para atendimento energético e ponta de carga. No Sudeste, a gente mantém
continua com a manutenção da utilização dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba e Paraná, conforme necessidade de alocação para atendimento energético e a ponta de carga, e também para controle dos limites de intercâmbio com o Sul e controle de nível dos reservatórios. E o Sul, conforme a deliberação, né, da reunião do CMSE do dia 4 de março, a geração hidráulica está minimizada para preservação de armazenamento, dos armazenamentos, e utilizando, então, a maximização dos fluxos de intercâmbio, principalmente a RISU e a FBTA. Atendimento à ponta, a gente tem a folga de potência monitorada alocada prioritariamente também nas usinas do Sul e com possível contribuição das usinas Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, e baixa expectativa de despacho térmico adicional, a depender da carga confirmada diariamente, né, mas com a previsão que temos agora, uma carga mais baixa que não necessitaria, né, a expectativa seria baixa, né, de despacho térmico. A ocorrência de EVT, a gente também tem uma expectativa de ocorrência de EVT nos períodos de carga simulada reduzida, e intercâmbios internacionais para a próxima semana poderá ocorrer exportação de energia, né, condicionada à validação elétrica, considerando os limites das interligações entre os subsistemas, exportação de energia principalmente de fonte térmica, né, aí também a depender da solicitação dos países vizinhos. E no plano emergencial de gestão de excedentes de energia, na rede de distribuição, o próximo intervalo que requer atenção especial sobre a necessidade de acionamento do plano, principalmente o domingo do feriado prolongado, né, do próximo, sem ser esse domingo agora o próximo, né, do feriado de 1º de maio, então dia 3 de maio, e para o Dia das Mães, principalmente ali dia 10 de maio. Aqui sobre as ofertas, né, da portaria 88, a gente não teve uma atualização das ofertas em relação à semana anterior, fica aqui para a gente, para consulta, né, já que o material é disponibilizado. Com relação à importação de energia, os blocos que tivemos, né, de oferta, foram recebidas ofertas dos blocos 1 a 5 pela Enel, da Argentina. Blocos 1 a 3 apresentaram elevação do preço, né, chegando a R$ 450 mais ou menos ali de elevação no bloco 3, e uma pequena redução nos blocos 4 e 5. Do Uruguai, a gente recebeu ofertas de 3 blocos de importação pelas comercializadoras Bolt, Enel e BTG Pactual. Houve redução de preços em todos os blocos, né, uma redução pequena, mas uma redução desses blocos, e a gente avisa aqui que devido ao feriado, o prazo de envio de ofertas para a próxima semana é dia 29, dia 29 às 11 horas, né, para o próximo, acho que aqui é dia 29 do 4, perdão, vou corrigir aqui, 11 horas. Seguindo, a gente tem a representação também no modelo D100, né, da CRCH, né, a curva de representação dos condicionantes hidráulicos de maio. Então, como para o mês de maio, né, Sobradinho estará operando na faixa de operação normal, então a turbinada máxima média mensal da UHE Xingó será limitada em 1.500 metros cúbicos por segundo, né, conforme a curva CRCH. A gente traz aqui o gráfico, né, essa curva apresentada com essa modulação, a modulação visa maximizar a geração nos períodos de maior demanda do SIM, né, e ela será essa curva que será modelada no modelo D100. A gente também traz um informe, PRD 007 de 2026, que foi identificado, né, que de forma equivocada a influência do número de unidades sincronizadas nas UHEs Belo Monte, Tucuruí e Estreito estavam sendo consideradas como ganho em vez de penalidade no limite de FNS mais FNES, em função dos bipolos Xingu Estreito e Xingu Terminal Rio, né, nas funções lineares por partes, né, no arquivo REST LPP do D100, número 13 e 113. No DEC do dia 19 do 4, a modelagem foi ajustada para representar corretamente as penalizações associadas ao limite.
Então, eu vou finalizando essa apresentação, mas eu já sigo para a apresentação do hidrograma, né, a representação semanal do hidrograma do Complexo Belo Monte Pimental no DECEM. Aqui a gente lembra de forma similar ao que já ocorreu no mês passado, que a primeira semana desse PMO de maio, a Rev 0, ainda vai ser o hidrograma de abril, né? As semanas híbridas, elas são atribuídas ao mês com mais dias, né? Portanto, ainda é o hidrograma de abril e o valor, portanto, é 7.229. Aqui a gente traz no gráfico, o gráfico que foi apresentado já na reunião da semana passada, mas, do PMO passado, mas a gente traz a atualização das vazões, né? A previsão de afluência aqui, ela está reduzindo, né, de 17 para 15 mil, mais ou menos, metros cúbicos por segundo, a afluência que chega em Pimental. Mas ainda assim, o valor do hidrograma é bem inferior, né, 7.229, mas mostrando que a curva está aderente aí, uma leve redução também no hidrograma semanal, fechando a média de 8 mil no mês de abril, né, que é o valor médio mínimo mensal, né, a defluência mínima mensal da UHI Pimental. Então, só reforçando, PMO de maio Rev 0, e aqui para maio, a gente tem, então, a partir da Rev 1, no caso, né, a gente tem o valor, como a tendência da curva de vazões é recessão, né, conforme a previsão de afluências, que é a curva em laranja, a gente mantém o hidrograma semanal, que é a curva em azul, conforme a tabela publicada no Sintegre, né, que já foi a linearização, a tabelinha com a linearização do hidrograma mensal para o ano de 2026. Então, iniciando com um valor mais elevado, né, de média semanal de 5.710, e terminando na última semana com 2.859, de forma a se aproximar mais do hidrograma previsto para junho, e mantendo a média de 4 mil metros cúbicos por segundo de defluência média mensal mínima na Guaíba Pimental. Aqui a gente só traz, né, para vocês os QR Codes da nota técnica, né, que apresentam, que mostram, né, a representação, como que foi feita a linearização e atualização de dados para esse hidrograma semanal, né, que é implementado no DECEM, e também a tabelinha, a notícia que foi publicada no Sintegre com a tabela para o ano de 2026. Era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada pela atenção de todos, e obrigada, Dani, também pela atenção. Obrigada, Vivi. Com essa apresentação, finalizamos aí os temas a serem vistos na reunião do PMO de hoje. Vamos ficar aqui à disposição para eventuais dúvidas. Ainda temos mais um intervalo antes do encerramento da reunião, então, portanto, estamos aqui com o chat da transmissão aberto para recebimento de dúvidas, e voltaremos logo mais com a resposta aos questionamentos que nós já recebemos aqui. Até mais. Olá, boa tarde a todos novamente. Retornamos aqui do nosso último intervalo para o encerramento da reunião. Vamos iniciar aqui com a leitura das dúvidas que nós recebemos. A primeira do Fernando Papas, da ABIAP. Vou pedir apoio à Viviane, da Programação Diária, para responder essa dúvida, que é a seguinte. Nos dias 11 e 12 de abril, sábado e domingo, foram verificados valores de Unit Commitment muito superiores à média de todo mês, superando 1.800 megawatts médios. O que ocasionou o despacho tão elevado e destoante da média apenas nesses 2 dias de fim de semana? Viviane, você pode ajudar com essa dúvida? Obrigada, Dani. Obrigada pela pergunta, Fernando, que explica esse montante elevado ali de Unit Commitment, é muito em função da carga, né, que se viu durante a semana, né, a carga durante a semana estava bastante elevada, né, a carga tanto global quanto a carga simulada, né, que é a carga 100 mmGD, estavam bastante elevadas, e então, notadamente ali de terça e quarta-feira, né, dias 7 e 8, o modelo DECEM acionou térmicas para atendimento a essa carga, né, principalmente ponta de carga, de forma a minimizar o custo global, né, o custo total de operação. E para atender as restrições dessas usinas, né, que foram acionadas,
muitas delas com tempo de permanência ligada, né, de 5 a 7 dias, foi necessário mantê-las ligadas durante o final de semana, ou parcial, né, ou durante todo o final de semana, cumprindo esse T1. Né, a gente lembra aqui que o DCEM teve uma funcionalidade nova nessa versão atual, que é a funcionalidade do T1 residual, né, que avalia o benefício de manter essas usinas ligadas fora do horizonte do modelo, né. Então, a gente entende que o despacho realizado foi totalmente coerente, né, com o que se esperava do modelo. Espero ter respondido e que você tenha resolvido a sua dúvida, né. Obrigada, Dani. Retorno a palavra para ti. Obrigada, Vivi. Agora eu vou pedir o apoio à Luana novamente para a dúvida do Fernando Borborema, da Delta. É a seguinte, ele retoma aquele tema da modelagem das usinas do 39º leilão de energia nova. Verificamos que algumas das 6 PCHs/CGHs que possuem garantia física dada pela EPE e capacidade superior a 30 megawatts são usinas tipo 1 e tipo 2. Por procedimento de rede, elas seriam modeladas no New Wave. Há confirmação de que futuramente nenhuma das outras 5 usinas serão modeladas? Luana, é uma complementação à dúvida anterior, né? Um reforço da dúvida anterior. Boa tarde, Fernando. Então, para a 39º LEM, a única usina vencedora com potência superior a 30 megawatts foi a Foz do Prata. As demais usinas, elas não foram vencedoras desse leilão em específico, mas nada impede que elas possam ser vencedoras em futuros leilões. Então, para esse leilão, as outras 5 não serão incluídas, mas se elas ganharem outros leilões, aí são cenas dos próximos capítulos. Ok, Luana, obrigada. Tem agora uma dúvida da Enge, da Fernanda Machado. Poderiam, por gentileza, indicar qual arquivo foi utilizado para atualização do dado mensal da geração eólica com base nos dados semanais do WO? Além disso, poderiam informar quais foram as durações dos patamares de carga considerados para o cálculo da média mensal? O arquivo utilizado para o WO, né, ele está disponível no Sintegre, no produto DECs da Previsão de Geração Eólica Semanal, publicado no dia 23 de abril. E os patamares, né, a duração dos patamares, podem ser consultados no arquivo do NewWave patamar.dat. Obrigada, Luana. Agora temos a última dúvida do Diogo Almeida Machado, um estudante que mandou aqui 2 dúvidas, né, na verdade uma só. Ele gostaria de entender onde consegue ver a atualização das usinas não simuladas, para entender também sobre a revisão dessas usinas não simuladas, onde ele poderia consultar essa informação. Ele até pede desculpa se foi comentado durante a apresentação, porque ele não conseguiu acompanhar essa informação desde o início. Boa tarde, Diogo. O artigo 16 da Resolução Normativa 1032 e o submódulo 2.4 operacional do ONS trazem o detalhamento do processo de atualização de não simuladas, e também na nossa apresentação, né, a gente fez uma descrição do processo de atualização anual. Você pode assistir a gravação, né, dessa reunião, você pode consultar a apresentação, que em breve vai ser publicada no Sintegre, que vai ter lá a nossa apresentação. E os dados de não simuladas que vão para o modelo, eles constam no arquivo sistema.dat. Mas a gente vai publicar na segunda-feira uma planilha com detalhamento por usina, bem como material recebido pela CCE para o cálculo dos montantes e fatores atualizados para essa revisão. Né? Então, lá no Sintegre, na segunda-feira, a gente vai publicar a planilha com os valores mensais, vai também ter uma planilha que é a memória de cálculo, que tem todas as usinas que constam tanto na parte existente quanto nas futuras, e também vai ter a geração disponibilizada ao SIM por patamar, que são de todas as usinas que compõem aí tanto o cálculo do montante quanto o cálculo dos fatores. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada, Luana, pelos esclarecimentos. Agora, para encerrar os trabalhos desse PMO, eu vou compartilhar a tela, pedir novamente licença para compartilhamento de tela. Só um segundo, acho que agora já estão vendo. Para encerrar os trabalhos, eu compartilho aqui o caminho onde está publicada a minuta da ata dessa reunião. Esse documento está sendo publicado nesse momento, né? Assim, nós estamos finalizando a reunião e ao finalizar a gente já está atualizando aqui o registro, né, desse nosso encontro. E
As contribuições devem ser encaminhadas para pmo@ons.org.br, ficaram disponíveis aqui até às 17h30 no dia de hoje, né? O caminho para onde fica esse produto no sistema Sintegre está descrito aqui, conforme apresentado na programação da operação, programação mensal da operação energética, também é acessível por esse QR Code para facilitar a consulta do documento. Então, a gente aguarda as contribuições para tornar esse documento aí como fechamento da ata deste nosso encontro. Lembrando também aqui alguns lembretes, né? As demais demandas que surgirem aqui, que pelo menos eu estou olhando até o momento, não tinha chegado mais nenhuma dúvida, mas demais demandas podem ser encaminhadas para a central de atendimento, através do Sintegre ou no telefone descrito aqui em tela, ou pelo e-mail relacionamento.agentes@ons.org.br. Todo o histórico das nossas reuniões, como eu disse na abertura desse encontro, estão no nosso canal oficial do ONS no YouTube, todas as reuniões do PMO e também as reuniões semanais da programação. E também, por falar em reunião semanal, nossa próxima reunião semanal ocorrerá no dia 30 de abril, excepcionalmente uma quinta-feira, em função do feriado de 1º de maio, né, às 15 horas. E a reunião do PMO de junho está programada para o dia 28 de maio. Retomamos a reunião em duas etapas, né, numa tarde de quinta-feira, do dia 28 de maio, começando às 2h, e no dia 29, às 9h30, na sexta-feira, a gente encerra os trabalhos da reunião do PMO seguinte, do PMO de junho. Deixa eu só parar aqui compartilhamento de tela para conseguir enxergar aqui. E com isso, com esses lembretes, é importante que vocês fiquem atentos. Eu também comentei na abertura da reunião que a agenda dos nossos encontros, ou mesmo eventualmente a necessidade de algum ajuste, né, nessa programação, a gente sempre publica em notícias, né, no nosso portal, no site também, no Sintegre. Peço que acompanhem por lá também. Bom, com a disponibilização da ata da reunião, todas as perguntas respondidas, podemos considerar a reunião do PMO encerrada. Eu aproveito a oportunidade para agradecer a participação de todos que acompanharam essa reunião, né, em especial nessa reunião, edição especial aí do dia inteiro, aí de uma sexta-feira, a todos que enviaram questionamentos, que enriqueceram nossos estudos e também fortaleceram o nosso compromisso aqui com a transparência. Por fim, um agradecimento especial às equipes do ONS, CCE e Vox, envolvidas nos diversos estudos e etapas aqui de preparação desse encontro. Desejo uma ótima sexta-feira a todos e nos vemos no próximo PMO.